Oi, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Eu preparei hoje uma conversa interessante que a gente pode ter aqui sobre a relação entre fé e razão no pensamento de Santo Agostinho. Agostinho de Hipona foi um filósofo cristão que viveu no período conhecido como patrística, que aconteceu no final, mais ou menos, do helenismo. O patrística significa a igreja dos pais e é o momento específico no qual os dogmas da igreja cristã começam a ser construídos e debatidos. E é justamente nesse momento que se dá a tentativa da criação de uma filosofia cristã. E para criar uma filosofia cristã surge o impasse. A filosofia cristã deve precisar da razão, que é algo que vem já com a filosofia arcaica e com a filosofia clássica, ou a gente deve apenas usar a fé como nosso fundamento para os nossos pensamentos e assim alcançarmos a verdade. Santo Agostinho, como ficou conhecido, defende que filosofia, razão e fé devem ser complementares, porque para ele, se baseando no que Isaías da Bíblia tinha dito, para compreender é preciso crer. E o que isso quer dizer? Que a fé antecede a razão, fazendo com que o ser humano tenha vislumbres através da intuição das verdades divinas. Porém, a razão, depois da fé, vai encontrar maneiras de esclarecer para o ser humano aquelas verdades que foram antes apenas intuídas. Então, há uma precedência da fé ante a razão, mas a razão é importante para que se possa esclarecer aquilo que Deus mandou através da iluminação para o ser humano. Acabei de responder para você a relação da fé e da razão no pensamento de Agostinho. Mas, se você quiser saber como esse problema surge, como ele nasce e como ele se configura, me acompanha até o final do vídeo que você vai entender a questão de maneira mais abrangente e vai poder responder melhor suas provas no Enem. A primeira coisa que você tem que saber é que o cristianismo surgiu em Alexandria no período helênico. O que isso quer dizer? Quer dizer que existiam várias culturas diferentes. Existia a cultura grega, dos fundadores da cidade, a romana, que foi o império que dominou o Egito, e existia ainda uma comunidade judaica. Então, o cristianismo pode-se dizer que é uma síntese dessas três culturas. Na tentativa de fazer o cristianismo se expandir, algumas pessoas usaram conceitos filosóficos na construção de seus pensamentos. O problema é que a filosofia com a razão e a fé cristã são de aparentemente duas naturezas diferentes. A filosofia há muito tempo já tinha abandonado aquele pensamento mítico e religioso lá com os pré-socráticos e tinha se apegado à razão para construir os seus argumentos filosóficos. E a fé, a gente sabe, que depende das revelações divinas para se encontrar a verdade. Então, aparentemente, filosofia e fé não devem andar juntas porque têm naturezas distintas. No final do helenismo, surge o que ficou conhecido como patrística, ou seja, paz da igreja, no qual Santo Agostinho estava inserido. E esse movimento queria defender a verdadeira filosofia cristã. E aí se dá que os primeiros representantes da patrística estavam vinculados à escola neoplatônica cristã que existia em Alexandria. E isso é muito importante porque Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, é um filósofo que depende do neoplatonismo para desenvolver o seu pensamento. E aqui finalmente aparece o Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, que tem como base de sua filosofia os ensinamentos neoplatônicos de Plotino e Porfírio, junto com os ensinamentos religiosos de São João e São Paulo, os evangelhos. E aí esse platonismo, como eu falei anteriormente, está atrelado à escola neoplatônica cristã de Alexandria, que via o platonismo como uma antecipação do próprio cristianismo, por causa daquela divisão
dual entre o mundo material e o mundo espiritual, no qual o próprio Santo Agostinho vai se apoiar agora. E aí o Santo Agostinho compreende que toda a filosofia antiga foi uma preparação da alma para o homem, o ser humano, compreender a verdade revelada que é entregue ao ser humano através da iluminação divina. Por quê? Porque a sabedoria do mundo é limitada. E enquanto aos ensinamentos religiosos, primeiro é importante crer para depois compreender. Ou seja, Agostinho também faz uma recuperação do Isaías. E aí Agostinho pergunta: como pode uma mente humana, que é mutável e falível, atingir uma verdade com certeza? E aí ele vai explicar isso através de sua teoria da iluminação, que se baseia na teoria da reminiscência platônica. Para Agostinho, o conhecimento de maneira nenhuma pode ter como fonte exclusiva a sensibilidade humana, devendo então existir algo anterior que possibilite o próprio conhecimento. E ele diz que é na interioridade do ser humano que vai ser possível encontrar as verdades imutáveis e infalíveis, porque essas verdades estão no ser humano a partir de uma iluminação divina. Ele defende isso porque, como o ser humano foi criado a partir da imagem e semelhança de Deus, existe na interioridade do homem uma centelha divina que torna possível a compreensão dessas verdades. E aí Agostinho substitui a teoria da reminiscência de Platão, explicando a origem do processo do conhecimento baseado na própria fé. E é, portanto, ficar claro que para ele a fé não elimina a inteligência, nem a inteligência elimina a fé. A fé não elimina nem substitui a inteligência. Pelo contrário, a fé estimula a inteligência. E a inteligência também não elimina a fé. Na verdade, clarifica a própria fé. Por isso, Agostinho pode afirmar que fé e razão são complementares. O homem olha para o que é verdadeiro tanto através da fé quanto através da inteligência. Esse foi um vídeo para ajudar você a melhorar seu resultado nas provas do Enem. E se você quiser ter um melhor resultado nas suas provas, deixe um gostei aqui para ter mais conteúdos de filosofia que podem ajudar você a passar na sua prova e atingir os seus objetivos. Então até mais, até o próximo vídeo.